Eu quero falar de um tema que faz parte da prática de meditação, que é a aparente incongruência entre a atividade e esse repouso que a meditação nos dá. É muito comum quem não tem ainda exposição ao conhecimento da meditação, ela pode achar que ela não pode ter uma vida de atividade que ela considera normal e ao mesmo tempo meditar, né? E isso é um erro comum entre as pessoas que ainda não praticam normalmente. Eu estou trazendo esse comentário porque não tem a menor relação entre um e outro. Muito pelo contrário, quando a pessoa está praticando meditação regularmente, ela está ganhando muito mais energia para usar, seria a melhor palavra, nas suas atividades e usar muito mais energia do que hoje, ou do que sem a prática de meditação. Então a pessoa acha que, poxa, se eu meditar eu vou ficar num estado muito lerdo, muito devagar, muito sem capacidade de ação. E é muito o oposto disso, né? Tem pesquisas que mostram que a meditação aumenta o nosso tempo de reação a situações adversas, a situações inesperadas, as surpresas, né? Então, a meditação, ela, na verdade, coloca a gente num lugar onde a gente tem mais capacidade de performar, vamos dizer assim, né? A gente tem mais capacidade, mais energia para performar. Por quê? Porque quando a gente senta para meditar todo dia, a gente está dando uma dose de repouso para a nossa fisiologia e para a nossa mente muito profundas. E esse repouso que a gente ganha durante a prática de meditação, ele dá uma capacidade muito maior, né? Da mesma forma que uma noite de sono mal dormida nos coloca num lugar de incapacidade de usar o nosso potencial máximo. O impacto de um sono ruim, de um sono curto ou de um sono interrompido, né, ele é muito prejudicial para a nossa performance. Por quê? Porque o sono é o nosso descanso. E é fundamental que a gente tenha um equilíbrio entre o descanso e o nosso tempo acordado, o nosso tempo de vigília, no estado de vigília, de alerta, né? Então, é por esse mesmo princípio, né? Então, quando a gente está com a fisiologia ou com a mente prejudicada, né? Vamos dizer, com a fisiologia prejudicada, quando a gente está com uma gripe, quando a gente está doente por algum motivo, geralmente uma das recomendações médicas é o repouso extra que a gente precisa para que a recuperação seja mais rápido, porque sem o repouso o corpo não consegue se reorganizar e entrar num lugar de alerta suficientemente bom para funcionar. E a mente, a mesma coisa. A mente e o corpo são uma unidade só, né? Então, a mente, quando ela está nesse lugar, né, de cansaço, né, quando ela está num lugar onde, por algum motivo, ela tenha tido um estresse maior, porque às vezes o estresse não é físico, às vezes não é uma doença que está afetando, às vezes é uma questão mental, né? Então, quando uma pessoa está num nível de ansiedade muito grande, né, possivelmente chegando a um nível de burnout, o médico, psiquiatra, psicólogo, médico
clínico geral que seja, vão recomendar também um afastamento dessa pessoa das suas atividades por um tempo. Porque a mente precisa desligar. Tudo que acontece na mente acontece no corpo. E para a gente evitar isso, como é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? A gente parar todo dia um pouquinho, além do nosso sono, a gente parar 1, 2, idealmente 2 vezes por dia, para a gente meditar. Essa parada que a gente dá 2 vezes por dia, ela adiciona um repouso extra para a nossa mente, para o nosso corpo, e o efeito, além do efeito imediato, da gente se sentir melhor, existe o efeito a longo prazo dessas doses homeopáticas de repouso diário na nossa vida. O efeito a longo prazo é a prevenção de várias questões de saúde mental. É muito comum pessoas fazerem o meu curso e falarem: poxa, eu tinha muito preconceito com meditação, eu achava que era para pessoas que não querem fazer muita coisa na vida. E muito pelo contrário, se a gente for ver, pessoas que têm um nível de... que tem uma exigência de um nível de performance muito grande, estão adotando a meditação. Pessoas, atletas, executivas, pessoas em cargos de muita estresse, muita pressão. A meditação traz muitos benefícios para o nosso funcionamento cerebral. Por quê? Porque é uma consequência do que a gente faz com a nossa mente. Quando eu falo da mente, a gente está falando aqui, quando eu falo da mente, eu estou falando aqui que é um lugar mais sutil do que o cérebro, que já é o nível aspecto físico, também faz parte da nossa fisiologia. Então toda essa transformação mental, ela acontece num nível muito sutil, que na verdade é o que gerencia todo o nosso aspecto fisiológico. Então quando a gente vai transformando o nosso funcionamento mental, saindo de camadas mais agitadas da mente e entrando em camadas mais sutis, a fisiologia muda e o cérebro também muda. O cérebro começa a gerar ondas cerebrais mais coerentes, mais organizadas. O corpo começa a emitir menos hormônio do estresse, a liberar menos hormônio do estresse, passa a liberar mais serotonina, por exemplo. Isso comprovado cientificamente, esses 2 aspectos que eu falei, tanto a diminuição da serotonina como o aumento, a diminuição, perdão, do hormônio do estresse, cortisol, quanto o hormônio do bem-estar, que é a serotonina, eles acontecem de forma cientificamente comprovada. Eles acontecem e já foi comprovado cientificamente. Então, essas mudanças todas que acontecem na nossa fisiologia nos colocam num lugar muito mais propício para ter uma vida, não que a gente vá ter uma vida com menos pressão, por exemplo, no trabalho, mas nos leva a ter uma capacidade muito maior de lidar com essa pressão. A gente vai se fortalecendo para lidar com certos pesos que são colocados para a gente, E quando a gente pratica a meditação diariamente e a pressão da vida ainda existe, é a prática diária que vai deixando a nossa fisiologia mais maleável, o nosso cérebro mais maleável nesse sentido. Maleável no sentido da gente conseguir absorver essa pressão, receber essa pressão, não como pressão, mas simplesmente como uma situação da vida.